Eu pensava que os meus colegas não me achavam legal. Sei lá, eu também me achava meio sem graça. Eu queria muito parecer bacana. Um dia, uma amiga me ofereceu maconha. Eu vi ali a oportunidade de me enturmar, de ficar igual a eles e ser aceita na turma. A gente sempre acha um lugar na escola para fumar. Não me importa o que os outros pensam. Eu decido o que eu quero e o que eu não quero para mim. Eu já vi jovens de 12 anos que usavam drogas porque queriam. Acho que eles buscavam prazer. A única maneira de evitar que seu filho se envolva com drogas é sendo aberto com ele. Alertá-lo conversando, descobrindo onde ele está, com quem está, o que sente, o que acontece na escola, na rua. Temos que estar cientes e atentos do que acontece na sua vida. Mas, acima de tudo, temos que ser amigos dos nossos filhos. Após anos em declínio, o uso da maconha entre adolescentes volta a crescer e, desta vez, atingindo jovens em idade cada vez menores. Todos precisamos informar aos nossos filhos sobre os perigos de se fumar maconha. Será que nós, pais, entendemos o perigo do uso da maconha? Vamos ouvir o que alguns pais pensam sobre o assunto. Eu não imagino meu filho ou a minha filha bebendo, fumando, usando drogas. Eu não posso imaginar que algum deles faça isso. Mas mesmo assim eu sei que existe uma chance. Os adolescentes de hoje estão cada vez menos preocupados com o uso da maconha. Alguns deles acham que todo mundo fuma. Ouça o que alguns deles dizem. É porque todos fazem. É prazeroso, interessante. Assim é difícil parar, mas em algumas vezes até que se consegue. Se todo mundo faz, a gente acaba fazendo também, porque senão fica parecendo meio bobona. A gente fica relaxado, tranquilona. Não tem nenhum problema, nenhuma preocupação. Todo mundo tem curiosidade. A estatística mostra que a maioria dos adolescentes não usa maconha. Eu não acho maneiro. Eu não sei porque eles ficam fazendo pressão sobre outras pessoas quando sabem que é errado. Eles sabem, conhecem os efeitos colaterais. A maconha é uma droga de entrada para outras drogas piores, que você fica viciado depois. Mas o número de jovens curiosos que estão apenas experimentando está aumentando. Os adolescentes precisam saber que há consequências para o que estão fazendo. 20 anos de pesquisa científica nos ensinaram muitas coisas sobre esta droga. Aqui estão alguns fatos. A maconha prejudica a memória de curto prazo, distorce a percepção, prejudica o juízo, o julgamento, interfere nas habilidades motoras complexas. O uso da maconha está relacionado também a altos níveis de não comparecimento escolar, brigas, delinquência, prisão. Uma síndrome de falta de motivação tem sido relatada por usuários crônicos de maconha, caracterizada pela diminuição da motivação da ambição. O uso diário de 1 a 3 cigarros de maconha tem as mesmas implicações de se fumar 5 vezes o mesmo número de cigarros de tabaco. O THC, produto químico ativo na maconha, interliga áreas específicas do cérebro humano. O hipocampus, envolvido com a memória e o pensamento, é essencial para o aprendizado na escola. Os gânglios basais afetam o movimento físico, o temperamento e processos de aprendizado crítico no desenvolvimento de um adolescente. O cerebelo, envolvido com a postura, o equilíbrio e a coordenação, é importante para dirigir carro e praticar esportes. A maconha também afeta o córtex cerebral, que influencia o temperamento e a capacidade de pensar, essencial para a resolução de problemas e do bem-estar em geral. Meu cérebro mudou muito. Até as pessoas com quem eu fumava alertaram, me chamando de chapadona. Eu achei bem legal, mas quando sentei para resolver um problema de matemática, não consegui.
Parece que meu cérebro parou. Você precisa de sua memória de curto prazo para fazer uma equação, para pensar, aprender idioma, aprender história. E se você não tiver essa memória de curto prazo, ou se ela estiver, mesmo que temporariamente prejudicada, você não vai assimilar o conteúdo transmitido na escola. Minhas notas estavam sempre baixas, mas depois ficaram piores ainda. Reprovei em várias matérias. Eu jogava futebol, basquete. Depois que comecei a usar drogas, parei de praticar completamente. Não tinha mais saco para isso. Tinha coisas mais atraentes para fazer. A maconha e a direção não se misturam. A maconha altera a sua percepção de velocidade e de tempo e prejudica as habilidades motoras necessárias para dirigir um carro. A maconha geralmente está envolvida também em acidentes automobilísticos. Além dos perigos da droga em si, existem os riscos de se ficar sob o efeito da maconha numa sociedade com tanta violência. Eu temo o uso da maconha pelos adolescentes por causa do estilo de vida e das pessoas com que eles se envolvem. As drogas se difundiram de tal forma que se tornaram um mercado perigoso que envolve crimes e violência. O tráfico de drogas está diretamente relacionado com o comércio clandestino de armas, por exemplo. Não basta impor limites aos nossos filhos. Temos que deixá-los cientes de tudo. Só assim eles serão capazes de se defender. Com o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, os adolescentes que usam drogas injetáveis e que têm vida sexual ativa também colocam as suas vidas em perigo. Quando você está chapado, você vai para a cama dormir, relaxar. Você pode fazer qualquer coisa com a sua namorada. Talvez você possa ficar doidão, fazer alguma coisa. Eu não sei. É sério, é o que acontece. Eu já machuquei as pessoas. Já roubei. Mentia pra todo mundo. Acabava dormindo com pessoas que eu nem conhecia. Durante os anos 60, e quando nós pais estávamos chegando na adolescência, o uso da maconha era disseminado e até glorificado. Aqueles que experimentaram a droga geralmente se sentem hipócritas hoje, dizendo para suas crianças ou adolescentes não usarem. Alguns pais acham mesmo que é uma droga leve. Eu usei durante anos, mas agora estou bem. Sabemos que é difícil para alguns pais falar a seus filhos adolescentes sobre drogas, especialmente se eles já usaram quando eram adolescentes. Mas eles precisam contar a seus filhos os perigos do uso da maconha e lhes dizer que é uma coisa prejudicial, errada e ilegal. Dizer aos nossos filhos que não usem maconha é muito importante hoje, levando em conta as mensagens ambíguas com relação ao uso de droga em nossa cultura. Nos últimos anos, produtos à base de cânhamo têm se tornado muito popular entre os jovens e alguns grupos musicais até defendem o uso da droga. O fato do uso da maconha ser ilegal não parece evitar que muitas pessoas a usem, vendam ou façam apologia dela. Ela faz tanto parte da cultura popular que os nomes populares da droga já aparecem em nomes de músicas de bandas conhecidas. Acho que se faz muita confusão sobre este assunto. Os pais tentam evitar o acesso da gente às drogas, falando das consequências e só. Eles não conversam abertamente sobre tudo que envolve este problema. Isso acontece também com o sexo e outras questões. Falta ir a fundo. Eu não acho que a gente tenha que discutir sobre isso. Não. Discutir para quê? Meus filhos são tão bons,
têm ótimas notas na escola. Eles estão no caminho certo. Eu ficaria muito preocupada se eles soubessem que eu já usei. Porque eles poderiam dizer, se a minha mãe já fez isso, por que eu não posso? Ninguém nunca respondeu minhas perguntas sobre as drogas. Eu ia buscá-las em outros meios. No cinema, nas músicas. Elas sempre falam como a maconha nos liberta. Ninguém me falou da prisão que ela causa. A sociedade em que vivemos, de certa forma, encara como comportamento normal, faz de conta que está tudo bem. Aí os pais perguntam, o que está errado com as crianças? Mas não tem nada errado com as crianças. Errado está conosco por permitirmos que isso aconteça. A cultura consumista de hoje realmente assusta. Ao invés de se conversar sobre o que é importante, só se fala em dinheiro e em como a droga pode prejudicar seus pulmões. Ninguém liga para a razão que nos leva a fumar. Como pais, enfrentamos muitos desafios, criando nossos filhos e mantendo-os longe das drogas. Por isso, é tão importante arrumarmos tempo para criar amizade e confiança com eles. Minha esposa e eu trabalhamos. Nós passamos o dia todo fora de casa. Chegamos por volta de 6, 7 horas. Então, minha filha fica muito tempo com os amigos e eles ficam cada vez mais influentes sobre ela. Muitas vezes vamos à casa de um amigo que os pais não ligam muito. Então a gente sempre fuma lá. Muitos pais pensam que quando os filhos chegam na idade de 13, 14 anos, já são adultos e que já podem se comportar como adultos, não precisando mais de supervisão. Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que os filhos precisam muito mais dos pais na adolescência que na infância. Passar tempo com os nossos filhos nos dá a chance de nos envolver mais com suas vidas, supervisionar suas ações. É importante também conhecer os pais de seus amigos, os ambientes que frequentam. Tudo isso nos abre uma chance de manter um diálogo aberto e honesto sobre as drogas. Isso quer dizer, ouvir bem como falar. Se existir um diálogo, quando acontecer alguma coisa, se tiver alguma experimentação de droga, eu vou ter uma indicação disso e vou poder responder a tempo. Hoje vemos milhares de adolescentes. Pessoas que passaram diretamente da infância para sei lá o quê. Não é vida adulta, é este mundo confuso que a gente vive, onde um tênis vale mais do que uma vida. Fumar um cigarro de maconha não quer dizer que nossos filhos têm um problema genético. A questão é, onde estamos nós, os pais? Lembrem-se, uma vez que nós, pais, entendamos os perigos do uso das drogas, conseguiremos fazer com que nossos filhos entendam os riscos envolvidos. Precisamos enviar mensagens claras e consistentes para os nossos filhos. O uso de drogas é perigoso, não é saudável, é ilegal e é errado. Nós temos que ser bem-sucedidos pelos nossos filhos.